Olá, seja muito bem-vindo ao canal Luiz Ricardo Souza Capacita. Sou especialista em Direito Público e formador de conselheiro tutelar de todo o Brasil. E quero trazer hoje para você um tema muito interessante. Falaremos sobre a conduta ética e funcional do conselheiro tutelar. Conduta essa, lógico, à luz do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, e dos princípios da administração pública. Partindo da primícia ao qual o conselheiro tutelar é um membro do conselho tutelar, conselho esse que tem a missão de zelar pelos direitos e garantias da criança e do adolescente, logo então, exige-se desse profissional uma conduta compatível. Logo então, esse profissional tem um dever de respeitar e de observar tais princípios. Lembrando que o conselheiro tutelar, ele não é voluntário. Ele exerce um mandato eletivo de 4 anos e deve atuar como um agente público. Sim, como um agente público. E com ele, observar responsabilidades legais e éticas. Os princípios da administração pública são eles: princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, da publicidade e da eficiência. Vamos estar falando de cada um deles e tentar entender o porquê que esse profissional tem o dever de observar tais princípios. O princípio da legalidade, ele vai dizer que o profissional, o conselheiro tutelar, o agente público, ele deve observar o seguinte: ele deve atuar de forma e conforme a lei. Ele não deve agir por vontade própria ou por atos costumeiros. Não. Ele deve agir conforme a lei. Já o princípio da impessoalidade, ele vai dizer que o conselheiro tutelar, ele não pode de maneira alguma favorecer quem quer que seja, amigos, parentes, colegas de profissão, conhecidos, jamais agir dessa forma. Ele deve, de uma forma impessoal e responsável, ter a sua conduta nas suas funções. O princípio da moralidade, ele vai dizer que o conselheiro deve agir de forma ética, honesta e decente em todas as suas condutas. O princípio da publicidade vai exigir que o conselheiro deva agir de forma transparente e documentar todos os seus atos. O princípio da eficiência, que é o último princípio, vai dizer que ele deve agir com agilidade e responsabilidade. Esses são os princípios da administração pública e esses são os princípios aos quais o conselheiro tutelar, também todo agente que trabalha na assistência social, que trabalha no judiciário, que trabalha no Ministério Público, que exerce também nas secretarias de saúde, enfim, em toda a rede de proteção, todos esses profissionais devem obedecer tais princípios. Deveres do conselho tutelar. O conselheiro tutelar deve cumprir deveres descritos no artigo 136 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós trouxemos aqui alguns aspectos importantes a serem discriminados e até à luz, para que dê conhecimento no que diz esse artigo 136. O conselheiro tutelar, ele deve atuar com imparcialidade e sigilo, sendo imparcial e sigiloso nos seus atos. Também ele deve registrar e deliberar todos os atendimentos em colegiado. Agir em colegiado, nunca de forma monocrática.
Também deve atuar junto à rede de proteção, como CREAS, CRAS, como unidade de saúde, Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, enfim. Manter também a conduta ética, respeitosa e profissional. Isso é exigido a esse profissional. Com isso, nós trouxemos uma comparação de condutas vedadas, proibidas, e de condutas esperadas por esse profissional. As condutas vedadas, que são as proibidas, eu quero trazer algumas observâncias. Nós vamos estar trazendo observações aqui muito pertinentes, muito importantes. E preciso que você preste atenção. Diz que jamais o conselheiro tutelar ele deve agir com favorecimento político. Nós sabemos que os municípios, né, até pelo seu tamanho, pela sua formação, a política é muito forte e ela adentra dentro dos órgãos. Isso é praticamente 100% dos municípios brasileiros. Só que o conselheiro tutelar, ele deve obedecer o que diz o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não deve agir por favorecimento político. Então ele deve afastar qualquer tipo de atividade política das suas funções. Perdão. Também, ausências injustificadas. Ele deve evitar essas ausências injustificadas. Se caso ele venha ausentar-se, que ele justifique junto ao seu colegiado, para que não caia sobre ele tais responsabilidades. Também o uso indevido de informações. Jamais um conselheiro tutelar ele deve extrair as informações, exportar essas informações de dentro do conselho tutelar. Isso é crime, não pode. De forma alguma, não faça isso. Também não deve agir com desrespeito ao público atendido. Jamais ser grosseiro, jamais ser mal educado, né? Como eu te falo por aí. Não seja. Seja uma pessoa posturada, uma pessoa educada. Trate o atendido com respeito. Você está ali, você foi eleito pela sociedade para que você tenha essa postura. Já as boas práticas, nós vamos descrever aqui. Ao conselheiro é exigido uma postura ética e comprometida. Com isso, ele deve escutar a criança e o adolescente. Sim, ouvir. Também, ele deve atuar com empatia e firmeza. Registrar todos os atos com clareza. Quando ele registra os seus atos, ele está obedecendo o princípio da publicidade. Participar de capacitações continuadas. Aí também vai o meu recado, o meu conselho aos gestores. Invistam nos conselheiros tutelares. Invista nos profissionais da rede de proteção. Pessoal da saúde, da educação, da assistência social, da segurança pública. É muito importante que o gestor ele tenha esse sentimento e ele tenha esse olhar. Esse público da rede de proteção é o coração da administração pública. Sem ele, o município não anda. Então é importante que o gestor tenha esse sentimento. Invista em capacitação para toda essa rede de proteção e você terá sucesso no seu mandato. Também falaremos sobre o trabalho em colegiado e articulado com a rede de proteção. Essa é uma observância que esse profissional, o conselheiro tutelar, ele deve ter. Trabalhe de forma colegiada. Jamais obtenha uma decisão monocrática. Não faça isso. Tenha sempre uma decisão colegiada. A responsabilização ela é real. O conselheiro pode ser afastado e responder civil, penal e administrativamente, como qualquer agente público. Sim. Por quê? Para
para que ele seja responsabilidade por uma prática ilícita ou errônea, ele é equiparado a um agente público. E o agente público, ele também tem, em lei, as penalidades já formalizadas e descritas. Vamos até elas. Aqui diz sobre, vamos trazer o aspecto de penalidades. As penalidades podem ser advertência, pode ser suspensão do mandato ou destituição do mandato do conselheiro tutelar. Sim, vai depender da gravidade e da falta cometida. Se for advertência, ele sofrerá uma reprovação formal, né? Será por escrito e dirá ele, olha, sua atitude foi inadequada. Você vai ter uma advertência, está sendo advertido por isso. Se for suspensão do mandato, será observado que esse profissional terá afastamento temporário do exercício de suas funções. Tá? Se for destituição do seu mandato, isso ocorrerá por uma falta grave e a perda definitiva do cargo do Conselho Tutelar. Ele terá o seu cargo definitivamente destituído. Mas isso ocorrerá mediante um processo legal, um devido processo legal, que vai respeitar a ampla defesa e o contraditório. Caso o conselheiro tutelar venha a ser considerado culpado, ele será destituído do seu mandato. E eu quero trazer também aqui uma parte interessante dessas causas de penalidade. Né? Quero trazer a observância dessas causas de penalidade. Que são recusa injustificada. Ela é uma causa de penalidade. O conselheiro ele não deve recusar o atendimento a ninguém. Ele deve atender. Ele está ali para atender aquele necessitado, aquela criança, aquele adolescente, aquela família que recorre ao conselho tutelar. Também ele não pode ser omisso no exercício de suas funções. Olha, nas suas atribuições você vai ser omisso, incorre em penalidade. Tenha cuidado. Também o exercício das atividades incompatíveis. O conselheiro tutelar, ele não pode trabalhar pela manhã de conselheiro tutelar e à tarde ser Uber. À tarde ser pizzaiolo. Não pode. Dentro do exercício do horário do seu trabalho, ele deve cumprir por inteiro, tá? Ele deve cumprir sua função ao qual ele foi eleito. Também recebimento de vantagens indevidas. O conselheiro não pode estar recebendo presentinhos. Olha, nós sabemos que os municípios brasileiros existe uma peculiaridade. Eu já fui funcionário público, eu sei o que eu estou falando. Não é nem por maldade às vezes. O nosso público, por costume, o cidadão que mora na zona rural, às vezes ele traz uma galinha, traz uma jaca, um fruto, né? Como a gente fala, uma jaca, traz laranjas, limão, tá? Todo tipo de coisa para poder presentear aquele funcionário público que tanto tratou ele bem. Isso é normal dentro desse costume local. Só que você, conselheiro, você que é um agente público, você deve observar a lei. Você é regido por lei. E você não pode receber tais presentes. Você deve recusar. Agradeça e recuse, porque você pode incorrer em uma penalidade e ser suspenso ou ter seu mandato destituído. Também embaraços ao exercício da função. Você não pode ter embaraços algum. Você deve ter as suas atividades, como a gente falou, obedece aos princípios da administração pública e tenha clareza nas suas atitudes, nos seus análises. Né? Traga uma boa análise, traga a conjunto, a colegiado uma decisão. Tá? A desobediência à requisição do conselho tutelar. Né? Jamais agir com desobediência. Você deve agir de forma muito honesta e ética dentro da sua profissão.
E para terminar, vamos para um assunto interessante vamos falar sobre a responsabilidade e conhecimento do conselheiro tutelar, né? O conselheiro tutelar, ele ocupa um cargo, ele é ocupante de um cargo. Ele se submeteu a uma análise, um crivo público, ele passou por uma eleição, foi eleito, e logo após ser empossado, a ele sobrevêm responsabilidades que ele deve observar a todo momento. Então, sobre esse assunto, eu queria deixar uma reflexão a todos esses profissionais. Prestem muito bem atenção nas suas atitudes, na sua conduta, porque ela é essencial para que os trabalhos do Conselho Tutelar eles sejam muito bem aprovados pela sociedade. E melhor, seja muito bem oferecido a quem precisa. Desde já quero te agradecer. Muito obrigado por ter assistido essa aula, esse bate-papo, né? Peço a você que dê uma força pra gente nesse canal. O meu canal é novo. Eu peço a vocês que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, porque é muito importante que esses esclarecimentos eles cheguem para quem precisa, para quem de fato precise. Essas informações são pertinentes e será um norte para pessoas que estão começando, até conselheiros que já, né, têm cargos, mas um esclarecimento, um esclarecimento é como se fosse uma luz. E isso vai ser de grande valia para as pessoas que trabalham na rede de proteção. Quero agradecer a vocês, curta o canal e muito obrigado.